Para a gente poder seguir Jesus, sabe, é preciso ter um coração livre. É o desprendimento, o desapego daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem, que nos permite de verdade abrir a alma para o Senhor. Ele passa e nos chama a todo momento, e é sobre esse caminho que a gente vai meditar um pouquinho hoje juntos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário. Que a paz do Senhor possa encontrar morada em cada coração, para que a gente possa começar juntos esse nosso momento de reflexão e de oração. Então, para a gente aprender a viver esse desprendimento dos bens, ainda mais hoje em dia, né? Numa cultura que o tempo todo nos empurra para o materialismo, a gente precisa olhar para aquele que é o nosso modelo, o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Se a gente parar para pensar, toda a vida de Jesus é um convite para a gente olhar para dentro do nosso coração. Ele, o Redentor do mundo, ele não nasce num palácio, mas numa gruta simples. Ele não teve nem sequer um berço, mas uma manjedoura, um coxo para animais. A fuga para o Egito logo na infância foi a experiência do exílio, da incerteza. E depois, em sua vida pública, ele mesmo nos diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E no fim de tudo, a morte na cruz, que é o desprendimento máximo, supremo, a entrega total. O Senhor, ele quis conhecer o rigor da pobreza, sabe? Sentir na pele a falta do necessário, e isso nos momentos mais importantes da sua vida. E o motivo para isso é muito profundo. É como nos ensina o apóstolo Paulo. Ele se fez pobre por amor a nós, para que através dessa pobreza dele, nós pudéssemos nos tornar espiritualmente ricos. Uma troca de amor. Tá, mas então, o que significa essa pobreza que Jesus disse que é bem-aventurada? Será que é só não ter nada, viver na miséria? Não. Não se trata necessariamente da falta de bens, mas de algo muito, muito mais profundo. É uma atitude do coração. A pobreza de espírito é a virtude de quem, tendo bens ou não tendo, não está aprisionado por eles. Entende? É ter o coração livre, desapegado. Um coração que não coloca sua segurança nas coisas daqui, da terra. É como o São Paulo dizia, né? Eu sei viver na abundância, mas sei também passar necessidade. O coração está em outro lugar. A vida, no fundo, sempre nos apresenta essa escolha, né? Uma escolha fundamental. De um lado, a gente pode orientar tudo para Deus, usando as coisas materiais como ferramentas, como um meio para servir a Ele e chegar ao céu. Do outro lado, a gente pode fazer do dinheiro, da riqueza, o nosso fim em si mesmo. O problema é que esses dois senhores, eles não se dão. São irreconciliáveis. O amor à riqueza, ele acaba expulsando o amor a Deus. Porque afinal, como Deus vai habitar num coração que já está cheio de outro amor? Essa palavra do Senhor, nossa, ela é muito forte. Ela é um alerta, sabe? Um alerta de como é fácil, se a gente não vigiar, que esse espírito de riqueza entre no nosso coração. Porque o apego às coisas da terra, ele nos torna incapazes de amar a Deus de verdade. O coração fica pesado demais. Certo? Mas agora vem a pergunta, né? Como é que a gente vive isso na prática, no dia a dia? Porque o estilo de vida de um cristão, ele pede uma mudança radical de atitude em relação aos bens terrenos. Eles têm que ser meios e nunca um fim. Sabe, um desprendimento que não custa nada não é desprendimento de verdade. Ele precisa se manifestar em gestos concretos. Como? Por exemplo, na generosidade da esmola, ajudando quem precisa. Em saber dizer não para o que é supérfluo, para aqueles caprichos desnecessários. É também lutar contra aquela tendência ao comodismo, sabe? Cuidar bem das coisas que a gente tem, como um bom administrador que sabe que aquilo não é seu, é de Deus e, acima de tudo, é viver pensando nos outros. É partilhar. E São José Maria Escrivá nos lembra de algo muito sério, a importância central dessa virtude. Ele diz que quem não ama e vive a virtude da pobreza não tem o Espírito de Cristo. Ou seja, não é algo opcional, sabe? É para todo mundo. Tanto para quem se retira para o deserto, quanto para o cristão comum que vive aqui, no meio do mundo. Ter o Espírito de Cristo passa por amar e viver essa pobreza de coração. Aí pode surgir uma dúvida, mas como conciliar isso? Uma pobreza real, que se note, com a vida no meio do mundo, com trabalho, com família. Parece impossível, né? Mas é possível sim encontrar uma síntese, um equilíbrio. E aqui está a chave, como ensinava o mesmo São José Maria, é sobre fazer compatíveis duas coisas que parecem opostas. De um lado, uma pobreza real, de verdade, feita de coisas concretas, que mostra que o nosso coração busca o Criador.
E ao mesmo tempo, ser um a mais entre as pessoas, amando o mundo, usando as coisas criadas para resolver problemas, para construir um ambiente bom para todo mundo. Encontrar essa síntese, isso é uma tarefa pessoal, uma questão de vida interior, de conversa com Deus. Se a gente lutar para viver assim, desprendido do que temos, do que usamos, o Senhor, quando Ele vier, vai encontrar um coração limpo, um coração aberto. Então a pergunta que fica para nossa meditação pessoal é essa: a nossa alma, ela estará limpa e aberta quando o Senhor vier? A gente reza para que não aconteça com a nossa alma o que aconteceu com aquela pousada lá em Belém. Lembra? Estava cheia, ocupada com outras coisas, e por isso, simplesmente, não havia lugar para o Senhor. Que no nosso coração sempre haja um lugar para Ele. E que essa paz que a gente busca encontrar aqui possa se espalhar. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.